Olá pessoal, meu nome é Luciano Santa Clara e nós vamos falar um pouquinho dessa terceira semana do pior ano da sua vida. E deixa de besteira que pior ano da sua vida não tem nada a ver com ruim, ok? Vai ser o pior ano para o seu corpo. Ele vai sair da zona de conforto e vai se mexer, vai fazer algo para mudar. Ele vai obedecer agora à sua mente, não o contrário, tá? Então vamos lá. Nessa semana, nós temos um documentário que eu já assisti, fantástico, que é a Experiência Americana com Henry Ford, onde você vai aprender como é que o cara teve uma ideia tão fantástica de vir com aquele modelo T da Ford, né? Depois de ter passado pelo A e pelo B, e criar aquele modelo possante, aquele modelo que ninguém inicialmente acreditava, e virar um dos carros mais vendidos do mundo. Enfim, assiste lá, que é muito legal. Temos também as leituras, que nessa semana é Hebreus e Mateus, completo. A gente vai, segundo Pablo, vamos dissecar, ler toda a Bíblia nessas 52 semanas do ano de 2021. Uma coisa interessante que Pablo falou, e eu senti na pele, estou sentindo na pele, é que a gente está num programa onde vai haver muito embate. Você vai ter que decidir se você vai correr do embate, se você vai enfrentar o embate, se você vai usar armas mais brandas ou se vai atacar de peito aberto, não sei. A estratégia é sua, você que vai avaliar o que é que vale a pena ou não. Eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não posso me omitir, tá, do que Deus me mandou inspirar, me mandou falar, me mandou ensinar. Então, o que é certo é certo. Talvez esse despertar, essa volúpia de colocar para fora a palavra de Deus incomode, né? Incomode, principalmente as pessoas que já acham que estão num ritmo, né? Um ritmo dentro da palavra. E interessante que eu vi coisas já nesse período, um pouco período, coisas até absurdas, tá? Não vou nem citar aqui, mas que você, poxa, não acredita, como é que eu estou escutando isso? Será que é isso mesmo? Será que é isso que diz a palavra? E você vai, pergunta a um e a outro, né? Eu até tive uma visita ontem fantástica aí do meu querido amigo Padre Genilson, né? Ele era da paróquia de Itambé e agora está indo para uma missão em Brasília, tá? Foi uma visita muito agradável aqui, muita gente boa. Eu disse, padre, o que é que o senhor me diz? Eu até mostrei o vídeo anterior que eu fiz, e ele disse, não, você não fique tranquilo, não tem nada aqui que desabone, né? Você como cristão, ou que desvirtue o que ensina a igreja. Ele me disse até uma frase muito fantástica que eu, no final da conversa, ele disse assim, o caminho é um só, né? É Jesus. A igreja não é um caminho, ela é um instrumento, tá? Para levar você até Jesus. Aí eu fiquei bem mais tranquilo. Mas enfim, vamos às tarefas, né? Os desafios. Os desafios hoje, dessa semana, são mais... É um jejum diferente do anterior, onde a gente passou 7 dias só com uma refeição, e o resto era líquido, né? Podia tomar chá, suco, sem açúcar, café. E essa semana é a gente trocar, tirar tudo que é industrializado. É uma tarefa, né? Convenhamos, difícil, mas não é impossível. Então a gente tirou. Eu já não gosto, né? De tudo que é encaixotado, enlatado, longe de mim isso. E a gente já tinha tirado refrigerante faz tempo. Então, a única coisa que restava aqui era uma caixa de um suco de... Eu não podia comer nada, nem tomar nada aí, esse período que eu estava com uma doença no intestino. Graças a Deus, né? Fui curado exatamente no dia 21, às 4h50 da manhã, num boot, né? Onde a gente fez uma conexão com Deus. E aí, lactose e tal, eu comprei uma caixa de um leite sem lactose. Mas aí, para cumprir o que está escrito, nada de caixa, tá? Então, nada de caixa, nada de margarina, nada de biscoito recheado ou bolacha, nada. Só o que é natural, ou seja, o que vem da terra,
né? Que a gente consegue perceber o caminho que o alimento foi feito, o que ele passou para chegar à nossa casa. Eu já comi batata doce, que não podia nem ver batata doce, né? Feijão, arroz não, a gente cortou, macarrão também não. E frango, né? Coisa que a gente consegue. E verdura, né? Muita verdura. A gente fez uma hortazinha aqui, plantou, e a gente consegue tirar a verdura aqui, a verdura não, os legumes naturais. Essa foi a questão do alimento, que muita gente ficou, né? Tentando burlar aí, mas não dá para burlar. Se você entrou no programa que não tem volta, tá? É tirar, é mortificar o corpo, é deixar ele do lado. Olha, não vai dar, já deu para você, perdeu, já deu. Aqui você não sobe mais. Então passamos a questão dos alimentos, tá? Inclusive, olha só, caldo quinó, para quem gosta de temperar com caldo quinó, passa a usar o alho, tá? O alho, a cebola, corta o suco. Então, vou botar um suco, né? Não, passa a semana consumindo a própria fruta, tá? Bastante água. E a questão do sono. A questão do sono é o seguinte, a gente desconecta com os aparelhos celulares que vão dar aquela interferência, né, na gente, aquela energia na gente, e a gente desconecta às 7 da noite, ou seja, até o nosso grupo, um grupo que tem um monte de generais aí do programa, a partir das 7 horas ninguém pode mais conversar nada. Acabou, morreu o celular. E depois das 7 a gente tem aí um período de 3 a 4 horas até as 10 da noite, que é o limite máximo para a gente dormir, né, e o corpo descansar, fazer aquele boot do sono. O que é que eu sugiro? Eu passei a escutar salmos na hora de dormir. Então eu ligo lá, só o salmo, tá? Boto lá no YouTube da TV, e aí deixo só o som, e a gente escutando os salmos. Tem salmo de 1 hora, né? São vários, o mesmo salmo, repetidos, salmo 91, 23, e tem uma sequência que eu achei de 3 horas, e você dorme e nem percebe, continua dormindo e recebendo aí ali a palavra, até clara, tem dormido mais tranquila, é fantástico realmente. Fica aquela paz dentro do quarto, um ambiente muito bom para dormir, e a gente aí alcançar aquele sono REM, né? O sono mais profundo, liberar melatonina e tal. Apesar que eu faço consumo da melatonina, porque meu sono também não é muito regular, eu preciso acompanhar a Clara, né? Muita gente sabe aqui, ela precisa de respirador, ela precisa de BiPAP, de oxigênio e tal. E a noite é um momento mais tenso para mim. Já falei da experiência americana, tá? E as fases é que é interessante. Isso, olha, Luciano, vão acontecer 2 fases logo de cara do programa. A primeira é o pessoal não acredita, né? É a fase do deboche. As pessoas você vai ver você falando mais de Deus, então vai achar que você está querendo ser oportunista, né? Principalmente eu sou coach, né? Pelo IBC, e tem muito coach que realmente adotou essa linha de falar de Deus para surfar nessa onda. Mas não estou em onda nenhuma, eu nem atendo, na verdade, como coach. Eu fiz o curso de coach para me autodesenvolver e poder ajudar as pessoas no que eu trabalho, que é no marketing digital. Então, eu trato tanto da pessoa como do negócio da pessoa. É um pacote completo, né? Eu tenho que fazer com que ela acredite que pode, né, criar um negócio digital online. Enfim, então eu não uso Deus para isso. Eu uso Deus porque Ele está agora na minha boca. Ele está inspirado. Ele tomou o lugar que Ele sempre teve, né? Ele me identificou, me mostrou a primeira camada, que é a camada da minha identidade, que é a identidade que ele diz que eu sou, não que as pessoas dizem que eu sou o que eu era, né? Que agora é que eu era realmente. Então, já falei, nós estamos lendo, né, Hebreus e Mateus, e conexão com novas pessoas, novas amizades, para a gente abrir esse leque para conhecer novas pessoas. A gente fica só ali, né? Naquele grupo, e acaba não ampliando e morrendo ali naquele grupo. E a vida é muito mais do que 10, 15 pessoas, né? Não que todas vão ser suas amigas fiéis do peito,
Mas você não amplia esse círculo, tá? Você concentra o círculo, desenvolve, amplia. Concentra, desenvolve, amplia. Aí você aumenta também o network. E é importante que essas pessoas... É o seguinte, não dá para insistir o tempo todo, né? É feito aeroporto. Você chama a primeira, chama a segunda, terceira chamada, depois você deixa o voo partir. Senão você vai ficar muito chato. Fabrício, você vai ficar insuportável. Realmente, eu estou no período de estar insuportável, né? Então, para ver quem aguenta a pressão ou não. Algumas pessoas aguentam, outras não. Então, as pessoas que você vai agora, entre aspas, aperrear, importunar, cutucar, são aquelas que são 3 tipos. Olha, ou ela está sendo inspirada por você, aí você vai continuar no pé delas, porque sente que elas estão inspiradas, ou ela inspira você, aí você quer o melhor para ela, porque ela já inspira você, você sabe que ela pode ir mais além. E eu já consegui fazer isso com uma pessoa que me inspirava bem aos 48 do segundo tempo, que é uma amiga agora, tá no hall de amigas que eu botei agora para passar 2021 desenvolvendo essa amizade, que é Dani, né? Daniela Frade. E ela entrou no programa bem no finalzinho e vai dar tudo certo. E o terceiro tipo de gente que você tem que colar é aquela que quer ir para o mesmo lugar. Mesmo que ela não inspire você, nem que você inspire ela, mas ela quer o mesmo propósito. Tá bom? Então esse é o resumo da terceira semana que está apenas começando, né? Vem aí muitas outras semanas pela frente e a gente tem que ficar firme e forte, acordar cedo, tomar banho frio, fazer as leituras diárias da Bíblia, professar a palavra, tá? E aí só buscar isso, buscar essa conexão que o resto vai vir, tá? Não precisa ir atrás do resto, o resto vai vir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.